Fala, monstrinho! Agora nós vamos fazer a parte mais fácil, que é achar o número de isômeros ópticos. Vem comigo. Muito bem. Primeiro, como é que eu faço para achar o número de isômeros ópticos? Primeiro passo, você tem que ver quantos carbonos quirais existem na fórmula. Então, digamos que eu tenho essa estrutura conhecida aqui como ácido lático. O ácido lático apresenta-se na forma de isômeros ópticos. Ele tem fórmulas espaciais diferentes, que são isômeros ópticos. Eu vou ver se ele tem assimetria, né? Presença do carbono assimétrico. Este carbono não é assimétrico porque tem dupla, este carbono só tem ligações simples, também não é assimétrico. Mas este aqui, quando ele olha para cima, ele enxerga o hidrogênio. Quando ele olha para baixo, ele enxerga a hidroxila. Quando ele olha para um lado, você tem o grupo metil CH3. Não vai olhar só para o carbono, você tem que olhar o grupo todo, tá? Como aqui também, eu não olho só para o carbono, eu olho este grupo. Ó. Então, eu tenho ligante 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Portanto, esse carbono é quiral. Então, qual é o número de carbonos quirais? Um carbono quiral. Toda molécula, lembrando para você, que tem um carbono quiral, ela vai existir sob a forma de 2 isômeros ópticos. Lembra? Toda vez que eu tenho um carbono quiral, tá bom? Eu tenho 2 isômeros ópticos, não é isso? Ó? Um deles você vai chamar de destrógeno e o outro de levógeno. Lembrando que eles não são sobreponíveis. Não adianta você imaginar assim, mas se eu girar para cá, olha aí, certo? Vai ficar a bolinha verde e vai coincidir, mas a azul e a vermelha não coincidem. Se você girar para o outro lado, ó, a vermelha coincide, mas a verde não coincide. Então, um é a imagem do outro, mas eles não são superponíveis. Sabe que você pode fazer uma analogia? O calçado que você usa no pé direito é a imagem especular do calçado que você usa no pé esquerdo. Mas eles não são iguais, porque o calçado é um objeto assimétrico. Um você deve usar no pé direito e o outro você deve usar no pé esquerdo. Um é a imagem do outro, mas eles não são iguais. Isso acontece sempre quando eu tenho objetos assimétricos, assim como eu tenho molécula assimétrica. Bem, qual é o número de isômeros opticamente ativos? Por que opticamente ativos? Porque eles vão desviar a luz polarizada, não é isso? Então, 2 elevado a N. O que é o N? É o número de carbonos quirais. Então, eu tenho 2 isômeros opticamente ativos. É só você contar os carbonos quirais. Se fossem 2, ficava 2 a segunda. Se fossem 3, ficava 2 a terceira. E assim sucessivamente. O que é número de MR? Número de MR é o número de misturas racêmicas. O que é uma mistura racêmica? A mistura racêmica, tá, tem que coincidir exatamente o seguinte. Metade da amostra que você vai analisar tem que corresponder a moléculas destrógenas. E a outra metade, 50% das moléculas, tem que corresponder a moléculas levógenas. Como eu só tenho para essa estrutura um levógeno e um destrógeno, já que eu tenho 2 isômeros ópticos, então você divide assim, ó. Um é destrógeno, um é levógeno. Põe entre parênteses, tá? Esse sinal positivo quer dizer que eu desvio para a direita, destrógeno. O negativo, o desvio da luz polarizada, é para a esquerda, levógeno, ok? Como eu só tenho um destrógeno e um levógeno, eu só consigo formar uma mistura racêmica. Ou seja, o número de misturas racêmicas é sempre a metade do número de ativos que você achou. Se eu achei 2, aqui vai dar 1. Se tivessem 4, aqui daria 2, e assim sucessivamente. A mistura racêmica também é chamada de racemato. Lembrou? Mistura racêmica é uma mistura onde 50% das moléculas corresponde ao destrógeno, 50% das moléculas corresponde ao levógeno. É como se eu pegasse 10 gramas de destrógeno, 10 gramas de levógeno, formaria 20 gramas de uma mistura racêmica, ok? Muito bem, como é que você representa? Bem, diferente da isomeria geométrica, onde você define quem é o cis, quem é o trans, essa definição aqui não é possível pela fórmula. Não dá para você dizer quem é o destrógeno e quem é o levógeno. Tem que fazer, certo, o experimento com a luz polarizada, colocar no polarímetro para ver se a solução vai desviar a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Eu vou fazer uma convenção arbitrária, certo? Eu vou fazer o quê? Uma dessas fórmulas aqui, ó, uma delas tem que corresponder ao destrógeno e a outra tem que corresponder ao levógeno, certo? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos admitir que essa aqui corresponda ao destrógeno, tá bom? Aqui o carbono quiral e os seus 4 ligantes diferentes. E essa aqui é o levógeno. O importante é que um seja a imagem especular do outro. Você tem um conceito assim, quando o objeto é assimétrico, a imagem é chamada enantiomorfa, não é isso? Então, admitindo que isso aqui é um objeto, isso seria uma imagem enantiomorfa. Se esse for o objeto, essa imagem é enantiomorfa. Por isso eles são conhecidos como
enantiômeros, tá? Então, o que são enantiômeros? São isômeros espaciais, no caso, isômeros óticos, onde um corresponde à imagem especular do outro. No caso, para formar enantiômeros, eu tenho que ter um destrógeno e o seu levógeno correspondente. É sempre assim que você acha o número de isômeros óticos. O que muda? O número de carbonos quirais, e aí você vai fazendo caso a caso. O quadro é teu, monstrinho.